Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje nós estaremos abordando um tema muito presente na sociedade brasileira e latino-americana, e por que não dizer globalmente presente, que é a questão dos direitos humanos, da educação e da violência. Para abordar esta frágil e fundamental questão, que é a questão da violência, da educação e dos direitos humanos, nós temos uma convidada muito especial no dia de hoje no nosso programa, que é a doutora Isabel Kugler Mendes, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Doutora Isabel, é uma satisfação recebê-la no nosso programa, né? Você que é uma pessoa engajada socialmente, um ser político, né? No sentido amplo, né? Uma pessoa que trabalha na perspectiva da cidadania, né? E da questão dos direitos humanos, uma pessoa com uma militância social já desde muitos anos, né? Em que você tinha programas, né, na rádio de Curitiba, Rádio Capital, Rádio Clube, todos nós ouvíamos, né, Vida e Cidadania, seu programa, né? E mais recentemente você tem militado em questões do sistema carcerário, sistema prisional, sim, porque a OAB ela tem diversas comissões, né? Nós estava dando uma olhada no site da OAB. 39. Pois não. Isso é muito importante porque nós poderíamos considerar que a OAB, a exemplo de outras entidades, podemos chamá-las de entidades da sociedade civil, mas também agentes morais, entidades morais, né? Essa dimensão dos engajamentos sociais, na perspectiva da sua atuação, do trabalho dos direitos humanos, como é que você entende esse processo no Brasil e no Paraná? Bom, eu diria que o início de todo esse nosso trabalho, eu primeiro quero agradecer, Dilma, se você me permite, eu agradeço esta oportunidade em nome da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Paraná. Para nós é muito importante, porque o trabalho, na realidade, da OAB, como eu disse, são 39 comissões, né, nas diversas áreas. Então, em nome da OAB, eu agradeço muito esta oportunidade. E respondendo à sua pergunta, eu diria que, no meu caso particular, é o exercício da cidadania. Eu acho que todos nós temos obrigação de exercer a cidadania, não apenas a nosso favor. Ah, isto é o meu direito. Não. E qual é o seu direito? Qual é o direito daquele que não tem voz? Qual é o direito daquele que não tem sequer o direito de caminhar? Que são aqueles que estão jogados dentro de uma cela, quer dizer, dentro das cadeias, das prisões. E aí entra um outro lado, que a grande preocupação da OAB é com a sociedade. Quer dizer, da forma como você está dando o atendimento, o tratamento a essas pessoas, e isto vai refletir diretamente sobre quem? Sobre a sociedade em seu todo. Certo. Doutora Isabel, então, nessa perspectiva, a questão da violência é uma questão, eu diria assim, polissêmica, né? Ela tem múltiplos sentidos, ela tem dimensões bastante insidiosas, que são intersticiais na nossa sociedade, porque ela carrega um peso de uma tradição perversa, de uma sociedade muito desigual, sim, mas hoje também ela atravessa mundialmente diversas esferas, né, da sociedade. Porque a globalização ela traz com as questões das interdependências ou das dependências, né, ou das hegemonias dos sistemas, as questões econômicas, mas também as questões culturais e as questões da criminalização, né? Hoje o crime também é mundializado, globalizado, né? Mas, a par disto, nós temos situações históricas no país que se reproduzem, né?
E há uma modernização dessa violência. Leia seu quadro, por exemplo, do trânsito, né? Que é um quadro de violência também. De violência. E que afeta direta e indiretamente o ser humano. E há aquela violência que você estava nos dizendo antes, ligada à estrutura familiar, à questão da inclusão e da cidadania, né? Qual é a sua experiência nesse domínio? Que lições? Porque você disse uma questão muito importante. Você disse, primeiro, conhecer, né, a situação. Exatamente. E você é uma espécie de uma antropóloga, né, do direito, né, que faz as visitas às instituições. Exatamente. Gostaria de ouvi-la, então. Veja, Tima, essa nossa experiência mostrou que aquele que não conhece, ele não tem condições de encontrar soluções. Ele pode buscar e colocar no papel, mas ele não tem condições realmente de materializar essas soluções. Ele não tem condições de decidir por aquilo que ele não conhece. E o que a nossa experiência tem mostrado? Nós voltamos para o sistema prisional e penal. Aonde nós vamos? Nós só escutamos a administração de uma cadeia, um delegado, um agente, um investigador, um agente penitenciário. Não. Nós vamos lá dentro. Nós vamos conversar com o preso, nós vamos saber quais são as condições dele e vamos ver, que é muito importante, você constatar quais são as suas condições. Não é você ficar escutando as autoridades. Quer dizer, é importante, o Paraná ele é pródigo em fazer festas para colocar projetos, está lançando isso, está lançando aquilo. Aí você vai lá dentro do sistema penal, nada foi implantado. Não existe nada. Quer dizer, eu cito um projeto que foi comentadíssimo, que é a remissão pela leitura. Através da leitura, o preso pode ter remissão. Isto foi nas 27 unidades que nós visitamos, no máximo, umas 5. Você vê, né? Foi implantado. Então, o que nós fazemos? Nós vamos lá dentro das galerias, vamos conversar, vamos perguntar e vamos, evidentemente, tirar nossas conclusões para aquilo que a gente consegue. A OAB, que se diga, ela não tem o poder de execução. É verdade. Doutora Isabel, então, nesse sentido, nós podemos... A violência ela tem várias formas de produção material da violência, mas também uma produção simbólica da violência. Nós vivemos essas duas dimensões, né? No cotidiano, nós somos bombardeados pela mídia, né, que espetaculariza, no certo sentido, a violência, para o bem e para o mal. Exatamente. E temos recentemente uma frase chocante, né, do nosso ministro da Justiça, mas que falou a verdade, em que ele preferia morrer no lugar de, ao ser condenado, entrar no sistema prisional. O que você nos diz a esse respeito? Olha, eu já declarei até para a imprensa e continuo com a mesma posição. Respeito e admiro a coragem do ministro ter saído e falado a verdade. Esta frase dele mostrou que ele conhece, que ele já entrou dentro de uma penitenciária, que ele já entrou dentro de uma cadeia, que ele já viu que no lugar que foi uma cela que foi construído para 2 pessoas, tem 14, 20, uma que foi, eu cito aqui, a Delegacia de Furto de Veículos. Foi construída a cela para 1, tem 12, 14 numa cela. Eu cito o 12º, lá em Santa Felicidade, nosso bairro turístico, que foi construído para 4, tem 30, 20, 30 no mesmo lugar. Eu cito uma penitenciária que foi construída aqui, o CT2, para 350. Colocaram essas celas modulares, os shelters, como eles chamam, e colocam dentro de uma cela onde não tem ar, onde não tem, é totalmente insalubre, que eles não têm direito sequer ao ar, sequer à água, sequer as mínimas condições que um ser humano precisa, eles colocam 12 dentro de uma cela. Então, foi construído para 350, hoje tem 1.400. Certo. Quer dizer, então, toda esta desumanidade foi o que o ministro colocou, porque as nossas autoridades, eu repito, eles resolvem, eles decidem, se nunca ter entrado sem conhecer a realidade. E o ministro veio mostrar
E tanto que ele, nessa ocasião, está aí os problemas de São Paulo, os problemas de Santa Catarina. E o que nós vemos hoje, o que é uma penitenciária? Lá existe a tortura, lá existe a insalubridade total, lá eles ficam 24 horas do dia dentro de uma cela. Quando eles saem para tomar sol, porque existe uma lei de execução penal que não é cumprida, é uma lei muito boa. Existe uma Constituição, que é a nossa lei maior, que diz lá no artigo 5º, entre outras coisas, que ninguém será submetido à tortura, a tratamento humilhante, aviltante, isso, tal. Lamentavelmente, isso está escrito, mas não é cumprido. Isabel, esta questão aí dessa violência sistêmica, né? Sistêmica. Existe uma violência sistêmica que ela é difusa, mas ela se consubstancia, né? Infelizmente, nas instituições, gerando aquilo que nós podemos designar por uma cultura da violência. Nós abordaremos essa questão logo depois do intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. No dia de hoje nós estamos debatendo a questão dos direitos humanos, da educação e da violência, e para tanto temos aqui uma convidada muito especial, a doutora Isabel Kugler Mendes, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seção Paraná. Doutora Isabel, no primeiro bloco você apresentou um pouco a sua trajetória, né, de militante social, né, de um ser político engajado nas causas dos direitos humanos. Você nos apresentou também a situação ampla sobre a violência, né, no sentido amplo, né, e com sua experiência no sistema carcerário, né, você é uma pessoa que visita, você, num certo sentido, estabelece uma agenda cotidiana, né, e torna público, através da OAB, por meio de relatórios e por meio da publicização, da divulgação, sim, todas essas questões. Eu gostaria que você nos falasse um pouco, porque nós temos, por um lado, as dificuldades sistêmicas do sistema judiciário, né? E particularmente do sistema carcerário, que é um problema sério porque ele traz uma perversidade histórica, né, que se reproduz ao longo do tempo em situações de violência social, como é o caso de sociedades muito desiguais, como é a sociedade brasileira e latino-americana também, no sentido mais amplo, né? Gostaria que você nos falasse inicialmente desse diagnóstico que, pela sua vivência, você nos traz. Okay. Ao invés de cadeias, vamos construir cancha de esporte. Ao invés de cadeia, vamos colocar locais para que essas crianças que têm necessidade lá da periferia possam desenvolver, vamos dizer, seus talentos culturais através de teatro, através de música. Esta criança não vai para a cadeia quando se tornar adolescente ou adulto. Agora, o que hoje acontece? Nós temos as famílias desestruturadas. A mãe, o pai abandona, a mãe sai trabalhar. Cuidar das tuas crianças, quem? Aí eles vão para a escola um período. Já aquela energia que tem de ser colocada para fora da pré-adolescência, da adolescência, aonde ele vai? Vai na periferia, vai ver as UPSs. Eu fui, sim, na inauguração, na abertura dessa UPS, só se preocupou em colocar polícia. Uma polícia que não é bem formada, uma polícia que bate, uma polícia que tortura, uma polícia que é cheia de problemas. Onde é que está? Eu li lá no Uberaba, locais, os montes do lado do rio assoreado, lamentavelmente quase perdido, locais que poderiam ser feitos cancha de vôlei, de basquete, de futebol, para que nossas crianças poderiam utilizar a própria comunidade para ajudar nisto. Vamos pegar espaços, vamos criar cultura no sentido amplo.
As cadeias que nós vimos, 5 penitenciárias no estado do Paraná, são muito boas e servem de exemplo. O que nós vimos lá? Esporte, música, alegria dos presos aprendendo música. Em Cascavel, na Industrial, uma banda formada por presos, a alegria deles. Aí ressocializa, aí forma. Tem de começar lá embaixo. Então, Isabel, você não acha que, eu diria que a maneira de como a sociedade também interpreta, constrói uma visão, uma representação dessa ideia da violência, se dá muito pela via de uma certa judicialização da violência, né? Com certeza. Esse aspecto, sem desmerecer a importância, né, do aspecto jurídico do judiciário como um sistema, né, de controle, etc., numa sociedade democrática, evidentemente, né, você está nos trazendo uma reflexão muito importante, que é a ideia de formação humana. Sim. Que transcende a ideia também de educação como escola, simplesmente, né, que são dinâmicas de políticas públicas, o envolvimento maior da sociedade. Sim, da própria comunidade, tem de fazer ela participar, tem de colocar nas mãos da comunidade. E nesse sentido, como é que você vislumbraria possibilidades dessa ordem de envolvimento maior das instituições, inclusive? Eu fico pensando nas escolas, nas universidades, nas igrejas, claro, nas agências morais. Sim, e da própria administração pública, é uma questão de gestão. De gestão, né? O que nós vimos em 5 unidades foi uma questão de gestão. Os administradores conseguiram isto. Sim. Quer dizer, a mesma coisa, vai um recado para o Gustavo, que eu conheço desde rapaz, meu respeito para ele. Na campanha, ele e outros diziam, vamos aumentar a guarda municipal. A guarda municipal hoje é tão violenta quanto a polícia militar. Nós recebemos constantemente denúncias do comportamento da polícia, da guarda municipal, que hoje é militarizada, que hoje anda armada. Sim. Quer dizer, então não tem que aumentar a guarda municipal. Tem de ir lá para a periferia e fazer isso que nós acabamos de falar. Você não acha que seria o caso de refundar um certo pacto federativo em relação à questão dos direitos humanos, em que entra, inclusive, a mídia, né? Eu acho que é uma questão de ética e política, né? Porque a mídia, infelizmente, ela explora os sentimentos dessa violência, porque a violência produz reações inconscientes, né? Dá a impressão que a população gosta, né, de ver sangue e crime. E, infelizmente, é esse lado que é passado. E como é que nós poderíamos pensar num pacto federativo? Veja, realmente eu concordo com você, que o poder da mídia é impressionante. E ela tem seu aspecto negativo e positivo. Sim. Eu vejo, inclusive, que volta e meia nos perguntam, vocês estão defendendo bandido? Não, a OAB não defende bandido. A OAB defende a sociedade e defende condições humanas e respeito. Agora, por que vocês não defendem as vítimas de crime? Defende. A OAB tem uma comissão, vítimas de crime, que é excelente, um colega, doutor Sadoc. Eles, toda quinta-feira, eles estão lá na Praça Rui Barbosa, na Rua da Cidadania, atendendo. Só que a parte boa não dá mídia, não vai para a mídia. Verdade. Quer dizer, vai a outra. Então, isso que você falou, um pacto federativo, eu acho que é o exercício da cidadania, que as instituições, como vocês, a Carla e outras tantas, é o trabalho que tem de ser feito, que tem de ser levado para as nossas autoridades, mostrando a necessidade de mudanças. Hoje nós necessitamos de mudança no judiciário. O judiciário hoje ele está, vamos dizer, assoberbado de tantos processos. Então o que acaba acontecendo? Acaba vendo a participação de pessoas que não estão preparadas, porque o juiz não consegue, ele tem quantos mil processos no mês. Aí são estagiários de direito que ficam fazendo as sentenças. Aí nós vemos coisas absurdas de rapazes de 19, 18 anos condenados por coisas, sempre agora, a tal da formação de quadrilha, participação disso, naquilo, tudo rende condenação. Todos entram nisso. Por quê? Porque são pessoas, se fosse um juiz que pudesse realmente
é examinar com a sua capacidade, com o seu conhecimento, mas ele não dá mais, não tem mais condições. Então tem de haver várias mudanças, sabe? Se fizesse mutirões, tirava 1/3 mutirões do judiciário e advogados, advogado da Defensoria Pública, advogados, quer dizer, um convênio com a OAB, porque a Defensoria Pública tem um mínimo de advogados, tirava 1/3 dos presos, porque hoje o problema do preso provisório, o preso provisório, pela lei, ele tem uma passagem muito rápida, deveria ter, ele é preso provisório, leva 1 ano, meses ou 1 ano até para ter a primeira audiência, às vezes ele é condenado, não tem lugar no sistema, ele passa 1, 2, 3, 4 anos, nós já encontramos presos na delegacia de furto, não de veículo, de furto, tinha um preso que estava quase mais de 4 anos preso, tirando, quer dizer, cumprindo a pena ali dentro. Então, se fosse feito alguma coisa nesse sentido, vai acabar com essa superpopulação. Ou seja, que é um trabalho de médio e longo prazo, né? E que, infelizmente, mudam-se os governos, né? As administrações, e mudam-se, às vezes, as prioridades. É como se a sociedade não entendesse que, digamos, a compreensão da natureza dessa violência ela é fundamental, porque nós temos N problemas ligados à origem dessa violência, né? Temos as violências sociais também, da exclusão social, né? A questão da terra, a questão dos salários, a questão do desemprego, né? A questão do racismo. E nós temos N. É importante que a sociedade entenda esses mecanismos, né? Dá a impressão que falta discriminar, né? Ninguém nega a natureza dessas violências, mas a questão é que se apresenta como uma coisa só, né? Ninguém nega que o crime é sofisticado hoje, ligado às drogas, né? Tudo isso é um mundo cruel esse, né? As drogas sabe, um câncer, um câncer que vai, quer dizer, correndo, vai acabando. Hoje, no nosso relatório do ano passado, que foi nas cadeias, nós encontramos alguns fatores, alguns dados assim impressionantes. Primeiro, a faixa etária dos presos, 18 a 23 anos, 75% dos presos. Aí, problema de dependência química, 70%. Mais de 90% de todos os delitos, direto ou indiretamente ligado com as drogas. Quer dizer, e hoje existe um problema seríssimo, que é o que nós estamos assistindo em Santa Catarina e em São Paulo, que amanhã pode ser realidade aqui. O que acontece? Uma pessoa é presa, não tem defesa, apenas 30% tem advogado particular, a Defensoria Pública não funciona, ela malmente, é um trabalho excelente, mas tem quantos no Paraná? Claro. Quantos tem para o Paraná inteiro? Não chega a ter 300 advogados. Quer dizer, então, não funciona nesse sentido, porque não é possível. Aí o que acontece? Este preso é jogado numa cadeia ou numa penitenciária e ele não é respeitado, ele é violentado, ele é torturado, ele não tem defesa. A alimentação seria um motivo para a gente conversar aqui todo um programa teu. É um absurdo da alimentação. O que acontece? Tem as facções criminosas. E as facções criminosas, aí o que elas fazem? Elas protegem. Aquilo onde o Estado falha, eles entram. Nas falhas do Estado. E aí nós vemos o que está acontecendo. O fortalecimento das facções criminosas, a ação das facções criminosas. O que aconteceu lá em Santa Catarina? Eu estive o final de semana em Santa Catarina e tomei conhecimento. Em uma penitenciária, na São Pedro de Alcântara, 60 e poucos presos foram torturados, eu vou usar a expressão que me foi colocada lá, quebrados. Aí, em represália, o crime organizado, as facções, deram a resposta para a sociedade toda sofrendo. Doutora Isabel, você nos traz aqui elementos fundamentais com o seu depoimento, né? Eu acho que todo brasileiro, todo latino-americano deve refletir cotidianamente sobre esses desafios e você nos traz elementos importantes para entender como um país pode, no certo sentido, resgatar a sua dignidade, né? Porque não basta só crescimento econômico, nós temos que desenvolver as capacidades humanas, porque um país se mede por isso, né? Exatamente.
Então, nós agradecemos, a América Latina Viva agradece muito, né, a sua presença, fazendo votos de que a sua luta, a nossa luta continue por longo tempo, né, e que isso, de fato, se difunda para todas as dimensões da sociedade brasileira, latino-americana. Muito obrigado. Tia, mas nós que agradecemos, em nome da Ordem, eu agradeço a você, eu conheço o seu trabalho, o trabalho da Gladys, importantíssimo, porque aquilo que nós hoje debatemos aqui, lamentavelmente, não é privilégio do Brasil. Certo. Você sabe Exatamente. que os países, em outras proporções, é evidente, da América Latina, também sofrem os mesmos problemas. Então, nós agradecemos e desejamos que sucesso sempre nesse seu trabalho. E fica um recado para todos aqueles que estão vendo, pensar nos direitos humanos. Certo. Sabe, os direitos humanos, os nossos direitos só vão ser respeitados quando nós respeitarmos os do próximo. Muito obrigado, Isabel. Nós convidamos você a nos assistir, então, na próxima semana.